Vivemos em um tempo em que o sofrimento da alma se tornou silencioso. As pessoas sorriem por fora, mas estão gritando por dentro. Corpos saudáveis, mas corações em ruínas. A ansiedade, a depressão, a culpa, a insônia e o sentimento de abandono são companheiros invisíveis de muitos que estão ao nosso redor, e talvez até dentro de nós. Nos corredores de hospitais, nas filas de ônibus, nos escritórios, nas casas aparentemente perfeitas. Há lágrimas escondidas, há orações sufocadas que mal conseguem subir além do teto. Há pessoas que dobram os joelhos, mas não sabem mais o que dizer. Tudo o que conseguem é chorar. O Salmo 6 é para esses momentos. É um clamor vindo de alguém que conhecia bem a dor. Davi, o salmista, nos conduz por uma oração marcada por arrependimento, fraqueza física, desespero emocional e, ainda assim, uma semente de esperança. Ele nos mostra que não precisamos ter palavras bonitas para falar com Deus. Precisamos ter o coração aberto. Até mesmo nossas lágrimas têm voz diante do Altíssimo. Este salmo é uma oração para quem já chegou ao limite, para quem já tentou ser forte demais, por tempo demais, para quem se sente culpado, cansado, angustiado, para quem tem clamado e não tem visto resposta ainda. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Então respire fundo, silencie seu coração e permita que por meio desta reflexão, oração e meditação, você também encontre alívio, consolo e resposta naquele que tudo vê, tudo ouve e jamais se esquece de você. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Estou cansado do meu gemer. Toda noite faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retrocedam e se envergonhem de repente. Davi começa com um pedido ousado. Senhor, não me repreendas na tua ira. Isso revela algo profundo. Ele sabia que errou. Há em suas palavras o reconhecimento de culpa, de pecado, de fracasso, mas também há um temor, que Deus o discipline com ira. Você já se sentiu assim? Sabendo que errou, mas temendo o castigo? Querendo pedir perdão, mas com medo de ser rejeitado?
Coração humano é assim, cheio de contradições. Quer amor, mas teme julgamento. Quer perdão, mas teme a verdade. E Davi, mesmo sendo rei, poderoso, guerreiro, se mostra fraco diante de Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco, ele diz. Essa é uma das declarações mais humanas de toda a Bíblia. Quantas vezes nos sentimos assim? Fracos, sem forças, com o corpo doente, a alma ferida, a mente cansada. Quando oramos e parece que Deus está em silêncio, quando perguntamos, Senhor, até quando? A oração de Davi aqui não é apenas por cura física, é uma oração por cura da alma. Ele está doente por dentro. O pecado, a culpa, a perseguição, a solidão, tudo isso o corrói por dentro e ele se entrega. Ele se despe das máscaras e simplesmente chora. No versículo 6 ele diz: toda noite faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Que imagem poderosa! Ele está dizendo que chora tanto que sua cama parece inundada. Quem nunca teve noites assim? Quem nunca sentiu que a angústia era tão forte que o sono não vinha e tudo que restava era chorar? Davi está dizendo: Deus, eu estou destruído. Por favor, me escute. Mas mesmo em meio à dor, algo muda. No versículo 8, a atmosfera muda. Ele declara com fé: o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Algo aconteceu. Deus não respondeu com trovões, mas ouviu. Deus não agiu de imediato, mas acolheu. Deus estava lá. E isso mudou tudo. Algo extraordinário acontece nos versículos finais deste salmo. Davi, que começou com palavras pesadas, com um espírito cansado, um corpo doente e uma alma aflita, agora se levanta com convicção e fé. Ele declara: o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Perceba que nada ao redor dele havia mudado ainda. Seus inimigos ainda estavam por perto, suas dores ainda estavam presentes, mas algo dentro dele mudou. A certeza de que foi ouvido. Isso nos ensina que a oração verdadeira nem sempre muda imediatamente as circunstâncias, mas sempre muda quem ora. É como se Davi dissesse: sim, ainda estou chorando. Sim, ainda estou em dor, mas eu sei que Deus me escutou e isso me basta, isso me dá paz. Quantas vezes nos sentimos derrotados, não porque as coisas deram errado, mas porque sentimos que ninguém nos ouve. Sentir-se invisível talvez seja um dos maiores sofrimentos da alma. Mas Deus, o Criador do universo, está atento ao nosso gemido mais sutil, ao nosso sussurro, à nossa lágrima. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele entende o que o coração não consegue expressar. Ele interpreta cada lágrima, cada suspiro, cada silêncio. O Salmo 6 nos mostra que o lugar da dor também pode ser o berço da esperança. Senhor, hoje eu me achego à tua presença como Davi, cansado,
abatido, sem forças. Não venho com justificativas, não venho com máscaras, venho com o coração nu e rasgado. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não me repreendas com ira, mas com amor. Corrige-me, sim, mas com compaixão, porque eu sou fraco, Deus. Meus ossos tremem, minha alma está em dor. Tu conheces meu interior, tu vês os pensamentos que me tiram o sono, sabes do peso que carrego e das lágrimas que derramo em silêncio. Por favor, Senhor, até quando? Volta os teus olhos para mim, ó Deus. Toca nas minhas feridas, tanto físicas quanto espirituais. Sara meu corpo, minha mente e principalmente minha alma. Não quero apenas viver, quero te louvar. Não quero apenas sobreviver, quero testemunhar. Não quero apenas suportar, quero florescer de novo. Senhor, acolhe minha oração. Mesmo se eu não conseguir dizer tudo, mesmo se eu apenas chorar, acolhe-me, Pai, e faz-me lembrar, como Davi lembrou, que o Senhor ouve, que o Senhor vê, que o Senhor responde. Mesmo que a resposta demore, mesmo que eu ainda chore, eu creio, o Senhor me acolhe. Em nome de Jesus. Amém. Agora que oramos juntos, pare um pouco e reflita. Você realmente acredita que Deus ouve? Essa pergunta parece simples, mas é poderosa. Porque muitos dizem que creem em Deus, mas agem como se Ele estivesse distante. Muitos oram, mas não esperam resposta. Muitos clamam, mas no fundo pensam: acho que Deus se esqueceu de mim. Mas a verdade é, Deus nunca se esquece. Ele não está indiferente à sua dor. Ele está mais perto do que você imagina. A dor pode ser o lugar da sua maior transformação espiritual. A noite escura pode preparar o seu coração para a luz mais brilhante. O vale de lágrimas pode se tornar fonte de fé, se você deixar Deus caminhar com você por ele. Você não precisa fingir ser forte, você só precisa confiar e entregar-se, assim como Davi fez. Agora, feche os olhos por alguns instantes, respire profundamente, inspire, segure, expire lentamente. Mais uma vez, inspirei, expire. Permita que o seu corpo relaxe. Permita que a sua mente desacelere. Permita que o seu coração se aquiete na presença de Deus. Imagine-se nos pés do Senhor, desarmado, sem máscaras, sem defesas. Apenas você e Deus. Visualize a luz suave da presença divina tocando suavemente o seu peito como um bálsamo. Neste momento, repita internamente: Senhor, eu sei que tu me ouves. Mesmo quando tudo parece silêncio, o Senhor está presente. Eu entrego minha dor, minha ansiedade, minha alma cansada. Restaura-me, ó Deus, sinta-se acolhido, sinta-se visto, sinta-se envolvido por um amor que não cobra perfeição, apenas entrega. Você não precisa ser forte agora, você só
Precisa estar presente diante do Senhor, que te conhece por completo e ainda assim te ama intensamente. Fique alguns instantes em silêncio. Permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração com ternura. Agora lentamente vá retornando. Movimente os dedos das mãos, depois os ombros e abra os olhos suavemente. Você esteve na presença do Altíssimo e nunca sai ileso quem passa tempo com Deus. Algo dentro de você já começou a mudar. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem falou com você, se o Salmo 6 tocou o seu coração, deixe nos comentários uma palavra: Deus me ouviu. Simples assim. Deus me ouviu. Escreva isso como um ato de fé, como uma profecia sobre sua própria vida. E se essa oração abençoou sua alma, curta o vídeo, compartilhe com alguém que esteja passando por dias difíceis e se inscreva no canal O Refúgio do Altíssimo. Aqui, todas as semanas, você encontrará palavras que curam, orações que confortam e salmos que restauram a fé. Que o Senhor te sustente, te levante e te fortaleça. E que mesmo em meio ao vale, você nunca se esqueça: Deus ouve o clamor da alma ferida. Até o próximo vídeo. Fique em paz.